Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Lifestyle. O lugar certo para você que quer gerar conexão com a sua audiência. Vem! E um episódio especial hoje. Tenho comigo as rainhas do empreendedorismo. Elas pegaram um nicho de empreendedorismo, botaram embaixo do braço. Esse nicho é nosso. São as hosts do PowerCast. Vem pra cá, Sheila Santos e Isabel Ribeiro. Aqui, cadê vocês aí? Adorei a animação. Agora sim. Meninas, muito bem-vindas aqui ao nosso programa. Bom, dá um alô pra galera aí, a gente tem muita coisa do que falar sobre o podcast de vocês, tem umas particularidades que eu acho super interessante a gente tocar aqui, então dá um alô pra galera pra gente começar. Oi, Márcia, obrigada. Quero agradecer aqui o convite pelo PowerCast estar participando, né, Bebel? A gente que gosta de levar informações para vários lugares, a gente está muito feliz pelo convite. Obrigada. Com certeza, vamos bater um papo aí, muito bom. Legal. Bom, meninas, tem algumas coisas que eu quero tocar aqui, então já dando uma antecipação aí para a audiência. Primeiro falando o seguinte, né? A gente não conseguiu casar a agenda para fazer ao vivo, né? Então a gente está gravando, esse episódio é gravado, eu gosto de deixar transparente aí para a audiência. Foi difícil casar a agenda de todo mundo aí, mas a gente conseguiu. E tem alguns pontos que a gente vai tocar nesse episódio para o pessoal já ficar aguardando. Um é que vocês estão num nicho de empreendedorismo e vocês têm acesso a pessoas que poucas pessoas têm acesso. Então, vocês conseguem falar com empreendedores do alto escalão. Então, só Sharks, vocês já têm vários aí no currículo, né? Então, uma das coisas que a gente vai falar é sobre o poder do networking. E no nicho de vocês, o networking tem uma força gigante, né? Então, a gente vai falar sobre o poder do networking. A gente vai falar também sobre o fato de ter uma co-host. Qual é a vantagem de ter uma co-host? Eu já antecipo que é um sonho meu aqui, ter um programa na configuração do de vocês. Enfim, tem outras coisas que a gente vai tocar aqui ao longo do caminho, que o podcast de vocês tem algo muito característico que a gente vai querer explorar. Estão preparadas para essa missão? Vamos embora. Bebel, eu vou começar a falar sobre a importância de ser o PowerCast com você, né, nós duas, e você complementa aí com o network, que você é muito boa nisso. Mas calma aí, Sheila, calma aí. Eu ia falar calma, ele vai introduzir. A Sheila já tá naquele espírito, né, de host, né? Tudo. Ela já tá aqui, ó, não vou falar isso, depois isso, já roteirizou tudo aqui. Sheila, vamos com calma que eu quero saber um passo antes. A gente tá falando, vocês juntam duas coisas que é empreendedorismo e podcast, e eu quero saber como isso se entrelaçou.
vocês já tinham paixão por empreendedorismo, né? Naquele momento em que o podcast surge, ou vocês já tinham paixão por podcast e aí escolheram um nicho e acabaram, entre várias coisas que vocês gostam, acabaram mirando, né, no empreendedorismo. Como foi essa decisão lá no início do surgimento do PowerCast? Bom, vamos lá. Eu sou a Sheila. Obrigada, né, de novo aqui. Vamos lá, começar mais devagar. Márcio, eu e o Bel, a gente começou o PowerCast há quase 3 anos atrás. Quando foi o início, sempre foi o core business empreendedorismo, porque nós já trabalhávamos com comunicação. E tanto eu quanto ela, a gente via que tinha um buraco aí no meio das pessoas. Poderia ser qualquer tipo de empreendedorismo. A gente trabalhava com novos negócios dentro da nossa comunicadora, dentro da nossa agência de comunicação, e a gente via que tinha uma dor aí do empreendedor de qualquer segmento, que era para os ajustes, principalmente para a parte de network, na parte de collab. E quando houve o convite para a gente fazer o PowerCast, né, o podcast, não tinha dúvida da nossa parte que seria de empreendedorismo, porque a gente vê aí um buraco que o empreendedor, mesmo que ele já esteja navegando aí há muito tempo, de dúvida, né? Porque às vezes a gente fala aqui sobre tecnologia, mas a pessoa pode aprender dentro do processo de tecnologia a usar no segmento de moda ou qualquer outro segmento no processo, né? Estou falando de gestão de pessoas, a parte financeira e por aí vai. Então, a gente viu uma grande oportunidade de falar sobre empreendedorismo e começou de uma forma muito... a cada 15 dias a gente tinha o podcast, né, Bebel? Era mais devagar no início, mas a gente sempre teve uma responsabilidade muito grande de trazer educação, informação, com grandes players para trazer realmente histórias reais, porque hoje a gente sabe que a internet tem o seu lado muito positivo, mas também tem o seu lado que tem muita gente que vende coisas que nunca venderam, né? Então a gente tinha um comprometimento de trazer coisas muito sérias com pessoas que tiveram trajetórias reais, que passaram, né, como todo empreendedor, por aquela coisa de, quase fali, voltei, né, montei do zero, ou peguei já o negócio andando e fiz ele acontecer. Então, a gente sempre teve essa responsabilidade. O nosso propósito sempre foi trazer essa educação empreendedora. Então, o podcast veio secundário mesmo. Tanto que hoje, nós somos um hub de conteúdo de empreendedorismo e networking. Então, a gente faz os nossos eventos presenciais também. A gente não está só nos episódios online. Então, realmente, a nossa paixão pelo empreendedorismo já veio lá de trás. A gente já tinha essa vontade de poder trazer, né, essa educação, que a gente convivia com pessoas que tinham dificuldades, mesmo em segmentos distintos, e a gente juntou uma coisa na outra, mas hoje já expandimos, vamos para a estrada, temos os eventos, a gente faz todo esse universo mesmo empreendedor. Isso é bacana, porque acompanhando o conteúdo de vocês, né, a gente vê que fora a linha editorial podcast, tem muito conteúdo. Então, você entra no canal de vocês, parece que o podcast é uma parte daquilo, né? Enfim, mas não é o todo, né? Não é um canal de podcast. É um canal de empreendedorismo geral em vários formatos, e o podcast é uma dessas linhas editoriais. E ainda assim, sendo uma das linhas editoriais, é uma linha editorial gigante. Vocês têm mais de 150 episódios aí só nessa linha editorial, que é sensacional, né? A gente tem uma realidade de podcasters que nem 10% chegam ao 10º episódio. Eu já tô super feliz aqui, já ter batido meus 50 episódios, eu falo pra mim assim, cara, chegar aos 50 episódios não é mole não, né? Porque todo dia você pensa, não, hoje eu não vou, não, aqui eu tenho outras missões, não, essa semana eu não vou fazer não. Mas aí você luta contra isso e estamos aqui toda semana, né? Toda semana aqui gerando conteúdo, a gente sabe da importância, né, de ser consistente, né, nessa questão. E vocês já têm aí 150 episódios no currículo. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, a gente começou, como eu falei, fazendo a cada 15 dias. Aí a gente começou a levar realmente a sério, porque começou a entender que a galera começou a gostar muito, pedir cada vez mais episódios. Aí a gente começou a ter um por semana, e logo depois que a gente mudou de estúdio, começou a ter 2 por semana, e aí não parou mais. Porque primeiro ano a gente fez só do podcast. O segundo ano a gente começou
começou a ir para a estrada, porque entendeu que existem grandes empreendedores e grandes acontecimentos no mundo todo. Então, o ano passado, a gente engatou a primeira, como eu digo, e foi embora mesmo. Tipo, realmente entendeu que nosso caminho era o core business, todo o negócio acontece em São Paulo, né? Mas daí a gente entendeu que dava para fazer em vários lugares e continuando em São Paulo também. Então, o ano passado foi um ano muito positivo, um ano assim, de expansão mesmo, e esse ano a gente já começou a acelerar, tanto que a gente já fez vários lugares, inclusive agora a gente está na semana para fazer o Rio de Janeiro, logo depois vem o nosso talk, né? Vem São Paulo e por aí vai. São mais de 190 nomes, na verdade, porque as temporadas que a gente faz na estrada, a gente conta começa de 1 a 0. Sim, é outra linha editorial, né? Exatamente. É isso que a gente está falando, né? Fora os 150, sem outras linhas editoriais. E aí, pro pessoal entender essa dificuldade de ter agenda, né? Porque eu tô conversando com a Sheila assim, tal dia eu posso aqui, entre uma reunião e uma... Enfim, que rotina é essa, meninas? Que rotina é essa? E aí? Dá pra ainda... É uma loucura. Dá pra conciliar isso tudo aí? Tá dando, né, Che? Acho que a gente pode dizer assim. Não, mas dá sim, tem que ter muita organização. Apesar de ser muita coisa, a gente tem tudo bem separadinho, bem certinho. Mas é muita coisa mesmo, mas tá dando certo, a gente tá conseguindo se organizar. Eu acho que a Bebel, que ama um processo e ama uma organização, graças a Deus, como ela disse agora, é muito organizado, muito setorizado. A gente realmente, às vezes, quando começa dá muita demanda, a gente para tudo e fala, tá caótico desse lado, vamos organizar, e daí vai sempre organizando, porque a gente cresceu no meio disso tudo, vai crescendo e vai organizando, vai crescendo e vai organizando. Legal, legal. Bom, vamos entrar em alguns assuntos aí que eu queria tocar com vocês, né? Que são muito especiais aí, que vocês têm muita autoridade para falar. Vamos começar com um assunto leve, que é a co-host. Vocês já tiveram, não sei se vocês já tiveram experiência de fazer episódio uma sem a outra, né? Eu procurei nos episódios de vocês, eu vi sempre vocês duas juntas. E aí, qual é a vantagem de ter uma co-host? Olha, são todas, né? A gente traz de... desculpa, então fala. Não, eu ia começar respondendo que o projeto não existiria se não tivesse eu e a Bel juntas. Eu acho que assim, quando a gente começou, eu sempre falei para a Bel, porque a Bel era mais tímida, nunca se imaginou tendo um projeto. A Bebel é tímida? Você vê? Não é possível, não é possível. Eu juro que ela era, graças a Deus. Não, eu ainda sou tímida, gente. Eu vi essa Bebel desde sempre. Nós já éramos amigas, já éramos sócias, já trabalhávamos juntas. Quando a gente começou o projeto, eu falei, Bebel, vamos fazer um podcast. Dela não quis, tipo assim, no começo ela falou, não sei, não tem muito a ver comigo. Eu falei, vamos embora, que tem tudo a ver com você. Então, eu nunca me vi fazendo esse projeto, se não existia, não existiria se não fosse a Bebel estar comigo. E realmente tinha que ser ela, porque eu acho que a gente se acrescenta, assim, é o 50-50 mesmo. E para mim tem uma extrema importância, porque eu acho que nós temos o 50-50, sabe? Tipo, a gente tem uma característica muito legal. Eu muitas vezes estou no palco, eu olho para ela, a gente já se comunica só com o olhar, ou até nas entrevistas, é muito complementar. Eu acho que faz muita diferença, principalmente no nosso projeto, na dinâmica que a gente tem, na estrutura que a gente tem, na correria que a gente tem, realmente só existiria se fosse a gente, no meu ponto de vista. Bom, antes da Bebel falar... mais dinamismo para as entrevistas, né? Antes da Bebel falar, eu vou falar que assim, se você ainda não assistiu o PowerCast, na abertura você já vai entender o entrosamento dessas meninas. Primeiro que aquela abertura... que vocês falam uma, fala outra, de repente falam as duas juntas, a mesma coisa. Gente do céu, vocês ensaiaram aquilo quantas vezes? Fala pra mim. Nenhuma. A gente nunca ensaiou. Caramba. É muito entrosamento natural, então. Saiu naturalmente, porque quando a gente começou o projeto, o pessoal do estúdio falou, vocês têm que se apresentar e contar o que é o projeto. E aí saiu de primeira e a gente, foi legal, vamos embora. A gente seguiu aquilo. Caramba, é muito isso. Muito entrosamento. Mas fala, Bebel, como é que vocês fazem a divisão de trabalho? As duas fazem tudo ou tem coisa que uma faz ou coisa que a outra faz? Fala um pouquinho disso. Você diz dentro da estrutura do podcast? Dentro da estrutura, da organização, tem uma que cuida dos convidados, outra cuida
Enfim, tem alguma divisão ou não? Entre as duas, todo mundo faz tudo e vocês vão combinando assim, agora você, agora eu. Não, a gente tem uma divisão porque é importante, né? Senão fica todo mundo vendo tudo, daí ninguém vê nada. Então tem que ter cada cacique com o seu índio. Então a gente faz uma divisão. A Sheila fica mais na parte comercial, eu fico mais na parte interna. E a gente, óbvio, sempre troca tudo, né, dos dois lados, mas tem que ter essa divisão, não tem como. E a gente tem uma equipe maravilhosa que ajuda a gente. Também não somos nós duas fazendo tudo. A gente não tem tempo, mas não é por isso, é porque a gente tem realmente muitos projetos, mas a gente tem uma equipe maravilhosa com a gente. Cada área dentro do podcast tem uma pessoa também encabeçada ali para ajudar, que também reporta com a gente. Quem tá de fora, às vezes, olha um podcast e acha que é um negócio pequenininho, né? Mas é uma empresa realmente grande, com vários setores e várias necessidades. Então, a gente tem tudo isso organizado e tudo isso por trás. Às vezes, as pessoas olham e acham que é só você sentar ali, gravar um conteúdo e jogar pra internet. Não é isso, né? Tem muita coisa por trás que envolve um pré, um durante, um pós. Mas a gente tem uma equipe maravilhosa com a gente tem essa divisão muito clara desde que a gente começou. E a gente vai indo, é uma empresa, gente, como qualquer outra empresa. Não é só por ser um hub de conteúdo, alguma coisa que é diferente. É uma empresa normal, como qualquer outra. Legal. Essa parte de conteúdo, né, que o podcast está dentro aí, a empresa é essa parte ou a empresa de vocês tem uma parte é o hub de comunicação? Ou seja, a empresa toda de vocês é isso ou tem outras coisas além dessa parte comunicação dentro da mesma empresa? Hoje a gente tem vários produtos dentro do PowerCast como um hub. Eu acho que o core business ele começa com o podcast. A gente qualquer patrocinador ou parceiro ele entra e navega nas escolhas da dor de cada empresa. Então, seja ele quero entrar no QR Code com propaganda institucional, seja ele nos nossos eventos no Talk da Estrada. Então, cada marca escolhe de um jeito, mas o core business mesmo é a parte de novos negócios. Então, muitas empresas procuram a gente até por causa do nosso network, que a gente tem muito forte a parte offline, então acaba agregando muito valor para as pessoas que vêm fazer parte do nosso universo. Então, para toda empresa que chega, tem empresa que só quer ver a gente bebendo o produto dele. Tem gente que gosta que a gente faça parte de novos negócios. Tem gente que quer estar no 360. Então, realmente, a gente tem muitas entregas, né, Bebel, dentro, e consegue amarrar de várias formas, porque a gente tem hoje um público muito qualificado, né, um lead muito qualificado, tanto online quanto offline. A gente consegue fazer com as empresas estarem dentro do que elas precisam, da necessidade dela mesma. Então, cada vez que a gente foi entendendo mais o nosso negócio, mais a gente foi abrindo verticais que pudessem entrar no nosso ecossistema e as empresas gostarem cada vez mais de estar como parceiro com a gente. Então, tem muita empresa que começou, às vezes, uma parceria menor e que hoje está no 360, porque ela foi cada vez mais entendendo e tendo a necessidade e gosta de estar mostrando desse formato. Porque, primeiro que o PowerCast é apresentado por duas mulheres, isso é muito legal, né? É um ambiente muito masculino, se a gente entender, né, a grande maioria dos canais são com homens à frente, então é muito legal que já vem mulheres. A segunda parte é que eu e a Bel, a gente é muito disruptiva na parte da gente se comunicar, então vem aí um comunicador, um entrevistado que fala algum assunto que é muito difícil de entender ou uma coisa muito específica, a gente faz nossas perguntas, mesmo que a gente tem redação por trás, tem toda, né, um preparo por trás de profissionais excelentes cuidando da gente, a gente também dá o nosso olhar, então acho que acaba ficando mais fácil de ser comunicado, né, porque eu acho que a gente não vem do jornalismo, eu e Isabel, eu sou formada em Direito, sempre trabalhei também com moda, Bebel é publicitária e também trabalhou com moda, e a gente foi comunicando sempre de um formato que tinha a ver com a gente, mesmo com grandes jornalistas até, a gente tem muitos jornalistas que trabalham com a gente, né, Bel? Grandes, assim, sim, extremamente profissionais, maravilhosos, direcionando a gente, mas mesmo assim a gente sempre gostou de dar o nosso olhar, porque eu acho que tinha que ter a ver comigo e com ela o projeto, né? Mesmo porque eu acho que quando você está num programa, né, de televisão, rádio, você tem que seguir o formato que a empresa faz. A cara da empresa, né?
E esse projeto vocês conseguem dar mais a cara de vocês. A gente tem mais liberdade para isso. Legal, Deixa legal. a Bebel complementar. Não, falou tudo, é isso. Legal. Falando um pouquinho de estrutura, hoje o estúdio que vocês fazem a gravação é próprio de vocês? Vocês alugam o estúdio? Vocês lidam com essa parte de equipamentos? Como é isso para vocês? Não, a gente aluga o estúdio, não é um estúdio próprio. A gente entendeu que essa questão de equipamentos e tudo mais, além de ser um custo muito alto, todo ano está modernizando, né? Então sempre sai uma câmera nova, uma luz nova, um não sei o que novo. E por mais que a gente tenha uma grande quantidade de gravações, não é o suficiente para a gente ter um estúdio só nosso, para às vezes ficar parado, né? Quando a gente faz temporada na estrada, às vezes a gente fica um mês sem voltar para o estúdio. Então não tem por que a gente ter esse custo ali parado, sem usar. Então a gente loca o nosso estúdio. E quando vocês estão na estrada, também vocês alugam algum espaço onde vocês estão? Não, aí a gente leva a nossa equipe para o lugar. Legal, legal. Que a gente loca. Beleza, beleza. Vamos falar um pouquinho de convidados. Eu imagino... eu não tenho tantos convidados quanto vocês, né? Vocês estão fazendo 2 vezes por semana, não é isso? Podcast? 2 vezes por semana. Né? Então, enfim, vocês têm um ritmo de convidado e vocês falam com um perfil de convidado que é um cara muito ocupado, né? Então, imagino que conseguir agenda com os convidados não seja uma missão simples. Como é a questão da gestão de convidados? Né? De conseguir horário com a pessoa e conseguir acesso a pessoas que vocês normalmente querem o topo da cadeia. Você quer, assim, o cara que... Não o cara que está numa empresa, normalmente é o cara que fundou a empresa, tem um pouco da história da empresa para contar, né? Sim, sim. No início do PowerCast, a gente começou usando o nosso network próprio, tanto o meu quanto da Bel, a gente foi mesclando os amigos mais próximos, e a hora que a gente sentiu uma necessidade, porque daí também no começo vinha muita gente já, desde o início, também querer ser entrevistado, né? E aí também grandes agências também já procuravam a gente para mandar as pessoas. Mas a gente viu que já tinha uma necessidade aí de colocar uma pessoa para cuidar disso. Então a gente tem uma pessoa muito legal, também muito conectada, que auxilia isso. Mas hoje a gente tem 3 meses para frente de agenda. Por mais difícil que seja o empreendedor que a gente traga, tem alguns que a gente coloca na lista que fica um pouco mais para frente, mas dentro da nossa dinâmica, a gente tem muita gente que quer participar a nível, né, mundial, porque a gente vai passando por vários lugares. Mas a lista hoje, mesmo que a gente tenha que esperar, às vezes, a agenda de alguém, a nossa agenda também tá power, como a gente diz. Mas esse é um processo que quem cuida muito é a Bel, que fica à frente de escalar os convidados, porque, como eu disse, vem muita gente procurando, e ela que, com o time que fica cuidando dessa parte, que organiza quem vem nesse momento, que tenha mais match com o movimento que a gente está no momento também. Eu acho que até ela pode complementar melhor do que eu. Agora, Bebel, nesse é uma missão difícil, né? Gerir essas agendas, esses convidados. Não é, viu? Eu podia inventar aqui, falar alguma coisa, mas não é. É bem tranquilo, na verdade, porque a pessoa coloca a gente como prioridade, porque ela quer participar, né? Do interesse dela tá dentro do nosso canal. Então, ela não tem uma agenda difícil pra gente. Essa é a verdade. Então, muito difícil a gente ter algum problema, até porque a gente tem dias fixos que a gente grava, fora desses dias a gente também não abre a nossa agenda. Então, se o convidado não pode, então ele vai mais pra frente. E às vezes ele fala, nossa, mas daqui a tanto tempo eu quero antes, então você tem que entrar dentro da nossa agenda. E aí eles entram. É muito tranquilo isso, é meio que um quebra-cabeça mesmo, vai fazendo uma matemática. E a gente tem aí, a gente consegue ter essa organização de ter uma gaveta sempre, para caso aconteça algum imprevisto, alguma coisa, que também nunca aconteceu. Como eu disse, as pessoas têm interesse de estar, né, no nosso programa, de estar contando a história delas, as pessoas terem a vontade de estar ali com a gente. E então as pessoas querem participar, então a gente nunca teve esse problema, graças a Deus. Então eu nem posso falar nada. Temos muitos nomes que querem participar mesmo, muita gente que manda e-mail com sugestão de pauta, ou pessoas mesmo que vêm até nós, eu quero ser entrevistado. Então a gente tem aí muita gente, muito nome bom ainda para passar pelo podcast. Bom, falando em nome bom, né, a gente já citei aqui na abertura, né, vocês, só para o pessoal ter uma referência, né, os Sharks, claro que são uma referência, as pessoas entendem que se a pessoa é um Shark, ela tem uma grande história por trás para chegar até ali, né, automaticamente.
Bom, só de Sharks, bom, eu vi aqui Carol Pfeiffer, João Apolinário, Sandra Chayo, Caíto Maia, Felipe Tito, enfim, tem mais ainda aqui. Como ter convidado Tem a Cris com essa Arcângelo bagagem? também. A Cris também, tava anotado aqui, é que eu parei de falar, senão a gente vai ficar o episódio todo falando aqui. Então, assim, quando vocês têm um convidado com um grande currículo, a responsabilidade aumenta? O episódio, vocês sentem mais peso em episódio onde a pessoa já tem uma história muito grande por trás? Olha, eu acho que no primeiro ano que a gente fez o PowerCast, a gente ficava mais ansiosa quando chegavam alguns convidados, que a gente sabia que tinha muita responsabilidade. Hoje, eu posso falar que a gente está muito preparada para isso, até porque a gente está ali com quase 200 convidados, né? Já é uma dinâmica que a gente faz muito e está fazendo muito fora também, sendo convidadas para muitos palcos. Então, eu acho que existe um preparo maior aí hoje do que o nosso primeiro ano, né, Bebel? Mas eu Sim. acho que hoje eu me sinto mais confortável de falar de qualquer convidado, porque a gente tem mais vivência. Eu acho que a vivência de você estar e o preparo, o Abel, desde o início do nosso PowerCast, a gente sempre teve interesse em ter aulas, em várias outras coisas. Então, olha, tinha aula de empreendedorismo, tem aula de oratória, teve aula de tudo. Então, a gente sempre quis se preparar cada vez mais para a gente estar melhor, para as pessoas que vão estar consumindo o nosso canal sentir que está mais proveitoso, sabe? Putz, elas fizeram perguntas coerentes com o que eu estava de expectativa, querendo ouvir ou sair daqui melhor. Então, a gente também sempre quer melhorar para as pessoas que estão ouvindo. Então, o nosso preparo aqui é sempre para estar conversando com pessoas que são muito fortes de mercado de nome e até aquela pessoa também que está começando, porque a gente tem um interesse que desenvolva a conversa, né? Então, quanto mais a gente desenvolver e trouxer o melhor do entrevistado, vai ser melhor para a gente também. Legal. Quer falar, Bebel? Gente. Na verdade, para mim, acho que sim, no começo a gente talvez tivesse mais essa questão que a Che comentou, mas todos os convidados são especiais, todos têm a sua grandeza, então não tem essa de só porque é um Shark é melhor do que um outro. Para mim, todo mundo tem a sua grandeza dentro do que fez, inclusive tem vários que não são Sharks e que são gigantescos, bem maiores, então para mim não tem essa. Mas o frio na barriga não muda, não? Não. Hoje em dia muda zero. Então ótimo, então ótimo. Bom, a gente tem um convidado em comum, uma convidada, Monique Lima, né? Monique Lima já esteve por aqui, a gente falando sobre live commerce, né? O nosso canal aqui, o Lifestyle, é muito focado em transmissão ao vivo, então a gente fala muito de lives e podcasts, e a Monique esteve aqui e, enfim, acho que era uma convidada que eu queria muito trazer. É um dos temas... Uma pessoa gigantesca. A Monique, inclusive, vai participar do nosso talk de São Paulo agora, no próximo. Bom, a Monique virou uma amiga, né, Bebel? A Monique já era uma amiga e acabou, nesses últimos anos, a gente acabou se aproximando muito mais por causa de trabalho. Mas ela foi uma das nossas primeiras convidadas. Eu e Bebel, principalmente eu que conhecia a Monique antes, fiz parte da Mimo desde o início, fiz parte até como apresentadora na parte da parte da venda. Acho o case dela fantástico, é um case inovador. Sim. E cada vez mais, a gente estava agora com ela no Vertex, cada vez, né, Bebel, uma crescente absurda, trazendo produtos para dentro da parte da live shopping mesmo, maravilhosa, na parte de sistema mesmo. Então, assim, eu sou fã, né, acho ela gigantesca também, como a Bebel disse aqui, na parte tech ela é bizarra. Então, acho que a intenção do Power é essa, a gente trazer produtos cada vez que a gente entrevista diferentes, que as pessoas possam entender, porque tem muita gente, principalmente na parte de tech, que é um mundo ainda muito novo, né? Então, muita gente, às vezes, né, a gente fica muito centralizado aos grandes polos, São Paulo, Rio de Janeiro, né, as grandes capitais, mas a galera que ocupa, o quanto os dados podem auxiliar, a gente pode usar no mundo todo, né? Onde existir tecnologia, existir as pessoas que queiram conhecer, é muito proveitoso. Então, nossa missão aqui no PowerCast sempre foi trazer assuntos que as pessoas entendessem. Teve o boom do NFTs, o boom de avatares, a gente estava, né, Bebel, sempre trazendo isso para a gente, para o Power, para as pessoas entenderem o que é
o negócio, porque até pra gente era um mundo ainda muito desconhecido. Exatamente. Eu costumo falar com a audiência aqui que uma coisa que me surpreendeu muito, né, nessa minha caminhada aí com o podcast, é o poder de networking que o podcast traz. Então, eu sou aquele cara tímido, talvez mais que a Bebel aí, né? E o podcast gerou uma coisa de relacionar com pessoas. O podcast abriu portas que com certeza não teria sem o podcast. O que vocês sentiram do poder de networking que o podcast trouxe para vocês, né? Claro, vocês já tinham um network antes, né? Vocês não começaram do zero, mas o podcast, ele abre muita porta nesse sentido, não abre? Abre muita porta. Porque a pessoa fica ali 1 hora com a gente, conversando e acaba gerando uma aproximação, né? Acho que tudo tem a ver também com a forma como a gente recebe os convidados. Não sei se todo mundo se sente tão à vontade como se sente com a gente, mas imagino que sim. Então a pessoa tá ali, ela já tem uma troca com a gente ali de 1 hora, relaxada. Ela até às vezes esquece que ela tá fazendo uma entrevista. Então já gera ali uma aproximação, alguma coisa. E a gente está ali, acaba trocando contato direto com as pessoas que são ali, como a gente estava comentando, donos das empresas, ou que estão muito, enfim, em áreas grandes das empresas, pessoas que são, né, de mercado muito forte. Então a gente se aproxima dessa pessoa, a gente tem o telefone pessoal dela, que eventualmente, se a gente, preciso talvez fazer uma ponte com alguma coisa, ou, enfim, trocar ali um contato, a gente sabe que é só mandar uma mensagem para aquela pessoa que ela vai retornar, ela vai querer Uhum. ajudar a gente, né? A gente sempre tem uma troca, assim, muito próxima com os convidados. Então, com certeza, abre muitas portas, até para a gente trazer novos convidados, né? Porque dessa pessoa, às vezes, indica alguém, por exemplo, Sim. a Monique é uma mesma, acho que passei por esse podcast, achei incrível, acho que vocês têm que conhecer. Sabe? Então, as pessoas, eles vão indicando também. Então, acho que faz toda a diferença. Mas, óbvio que você tem que saber fazer um networking, né? O networking é você também dar para você receber. Então, acho que tem tudo isso. Não adianta você achar que, eu vou começar o podcast e vou... Nossa, tem uma rede gigantesca de pessoas. Não, tem que ter aquela troca, tem que ser uma coisa genuína. Senão, realmente não acontece. Mas, com certeza, eu digo por mim, acho que abriu muitas portas, sim. Quer falar, Sheila, disso? Desse Não, eu tô escutando networking? a Bebela, não, tá tudo maravilhoso. Inclusive, vários convidados nossos que às vezes a gente sabia que tinham proximidade com o outro, eles mesmos ligavam lá, olha, tô com as meninas aqui, mandavam um selfie e a gente já agendava o próximo. Então, realmente, eu acho que o nosso ambiente é muito legal, sabe? Chega no estúdio, o Uhum. estúdio é muito gostoso. Eu acho que as pessoas sentem muito bem quando vão pro Power. E a gente acaba construindo uma família aí, né, Bebel? É muito bacana. Legal. Exato. Eu trouxe uma vez um convidado aqui. Ele é do Seguro Cast, né? Augusto Seguro Cast. Ele não tem um canal muito grande. Eu lembro que na época ele falou não tinha 2.000 seguidores na época. Mas naquela época, mesmo sem 2.000 seguidores, ele ia em evento de seguro, ele era celebridade. Ou se na rua normal as pessoas não conheciam ele. Mas naquela bolha de seguro, ele era celebridade. As pessoas chegavam no evento de seguro, queria tirar foto com ele, queria conversar com ele. As empresas chamavam ele para fazer entrevista no evento. E eu vejo isso acontecendo com vocês. Claro, vocês já estão, né, vocês já têm um espaço maior, mas vocês chegam em evento de empreendedorismo, vocês são celebridade. Vamos falar sério, né? As pessoas querem falar com vocês, querem tirar foto com vocês. Enfim, as pessoas querem vocês apresentando o evento. Isso deve ser comum também. Então, como é um pouco desse lado, né? De você acabar fazendo um papel de mídia dentro do nicho que vocês estão? Olha, eu acho que até passou um pouco da parte de empreendedorismo, porque realmente eu acho que o Power Pro Isabel ser também gostar de alguns segmentos como moda, beauty, essas coisas, as pessoas também acabam, né, Bebel, a gente indo para alguns segmentos que acabam sendo agregadores. Eu acho que a gente está num momento muito legal do nosso projeto, para as pessoas entenderem o que é. Eu acho que no começo a gente tinha que explicar o que era, né, Bebel, o que é o PowerCast, como era. Então, hoje é muito comum a gente chegar, a gente começar, não, mas já sigo você, eu vim aqui por causa de vocês. A gente está na estrada, em Curitiba mesmo, a gente chegou em Curitiba, já tinha presentes pra gente. Então, assim, é muito curioso, porque às vezes a gente sabe que cada vez, né, tá numa crescente muito boa, só que a gente às vezes nem tem noção de aonde a gente, né, tá chegando e as pessoas entenderem isso.
É um resultado de muito trabalho, Márcio, muito trabalho mesmo. E eu acho que para a gente, quanto mais a gente conseguir levar o nosso projeto para mais pessoas, a gente entendeu que está dando certo. Por quê? Porque eu, quando comecei a empreender há 15 anos atrás, se eu tivesse canais como o nosso, que trouxessem o mundo real mesmo do negócio e dessem pistas ou caminhos a serem seguidos que seriam bons a serem seguidos, ou que eu pudesse testar, teria me adiantado muito tempo e dinheiro, né? Eu acho que quando a gente começa a empreender muitos segmentos, eu comecei a empreender na moda, eu não tinha a menor ideia de como eram os processos. E eu tinha que investir dinheiro para as pessoas me ensinarem, né? Então, se você assiste um canal como o nosso, que é aberto, que vai lá, as pessoas vão ter uma troca, e você vai tirando ideias, é como se você tivesse o tempo inteiro, eu falo para a Bebel que a gente faz um MBA toda semana, o tempo inteiro com pessoas que passaram por vários problemas e que trazem como resolver aquele problema ou como fazer com aquele problema. Então, para mim, quando eu vejo as pessoas falarem que, putz, eu amo o Powercast, eu maratono o Powercast, eu vim por tal convidado, para mim, assim, não tem preço, porque realmente a gente atingiu o que a gente precisava atingir, que era trazer a informação, a educação, o network. A gente termina nossos talks, aquela galera toda fazendo negócio entre eles, né? Porque é para fazer network lá. Isso né, Bebel? Isso é maravilhoso. Tipo, a gente tá no talk, as pessoas dão pitch do negócio deles de venda. Já vieram vários até patrocinadores, porque foi lá, assistiu um episódio de tal pessoa, foi por assistir o episódio de tal pessoa e acabou vindo, putz, meu, preciso patrocinar aí porque vocês são incríveis. Então, assim, vem de tudo. É uma troca muito legal. Até vem poucos haters aí, mas até com os haters a gente aprende muito, né? Então, eu acho que pra gente para mim, pessoalmente falando, é uma grande evolução. Eu acho que a gente conseguir atingir o que a gente está querendo fazer, de trazer essa informação para o empreendedor, que é um caminho muito solo, né? É um caminho, muitas vezes, as pessoas... Sim. Antigamente, eu via que as pessoas não tinham troca por ter vergonha de contar que estava num momento difícil. Hoje, não. Hoje é legal a gente falar, putz, meu, não estou num bom momento, está acontecendo isso, o que você acha que eu posso melhorar para isso, melhorar também o meu caminho para ele se tornar mais leve? Então, é muito gratificante, assim, num todo, a gente enxergar que a gente consegue realmente mudar a vida das pessoas, né, Bebel? Já teve vários relatos disso. E você, eu assisti o episódio do Caíto, né, com vocês, e ele falou um negócio interessante que antigamente, a empresa não precisava ter uma cara. E agora não, agora ele colocar a cara da empresa, né, na rua, isso fortalece a marca dele. Eu acho que o canal de vocês é uma grande oportunidade para as marcas fortalecerem a sua cara, de quem está à frente ali, o lado humano, né, que está ali. Então eu acho que, exatamente, que você, numa propaganda da empresa dele, ele não vai ter isso. Ele não vai ter o lado humano. Então, com a conversa de vocês, dá para mostrar mais o lado humano das marcas. Eu acho isso uma oportunidade muito bacana. Isso linka naquilo que eu te comentei, todo mundo quer vir, justamente por isso. Sim. Porque você tem ali 1 hora para falar o que você quiser falar, da forma que você quiser falar, tendo ali naquela aproximação, faz toda a diferença. Legal. Meninas, não vou tomar mais o tempo de vocês. Eu peguei os pontos que eu queria pegar aqui. Eu sei que vocês estão na correria aí, mas fala pra galera aí aonde que eles encontram vocês, onde é que encontra o Powercast. Fala pra galera aí. Bora lá, então. O Power, a gente tá lá no YouTube, Powercast Podcast. Tem como deixar o link aí, alguma coisa Claro, depois pra galera? vou colocar, deixa comigo. Que bom. E em todos os streamings também, então a gente tá ali no Apple Music, Spotify, todos os outros Deezer, onde vocês quiserem encontrar a gente. E nas nossas redes sociais também, @PowerCast_, a gente tá no TikTok, no Instagram. É isso, né, Xê? Foram todos. A gente está em todos os lugares. É isso Também aí. quero fazer um convite para quem estiver aqui no Brasil, para dar uma olhada na nossa agenda, porque a gente está passando com talk por várias cidades. Esse ano teve já Curitiba, vai ter agora na próxima semana Rio de Janeiro e depois São Paulo, no próximo mês. E no segundo semestre vem São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Balneário Camboriú. A gente vai fazer em BH também, então tem vários para as pessoas que estiverem na cidade ou próxima para irem, porque é um dia muito legal, com muito empreendedorismo, sustentabilidade, finanças, gestão. Então, tem aí
uma diversidade também, ESG, tem uma diversidade de assuntos maravilhosos, com pessoas muito legais também. Eu acho que até eu vou fazer um complemento aqui sobre o PowerCast, ele começou como podcast, e quando a gente foi para o Talk, ainda a gente conseguiu trazer mais ainda conteúdo com mais pessoas ao mesmo tempo, de outros segmentos que às vezes a gente demoraria ainda para chegar. Então, assim, o projeto está muito legal. Assistem, que vocês vão se divertir muito. E obrigada, Marcos, pela essa oportunidade. Nada. O Talk, ele é um evento com plateia, não é isso? Com plateia. Evento presencial. Então é bacana essa mentalidade híbrida, né? Ou seja, muita gente só vê vocês no online, né? Tá vendo no YouTube, no Spotify, e ter essa oportunidade de estar cara a cara, né? Tá ali no ao vivo, tá presencialmente, tocar vocês ali. Então, é bacana misturar essas duas coisas, né? Uma coisa complementa a outra, né? Exatamente, muito. É isso. A gente está em todos os lugares. Isso aí. Em todos os lugares, complementa muito. E é muito legal, porque vem assuntos também que a gente consegue debater com mais gente. É muito agregador, né, Bebel? Vem muita coisa legal. Meninas, obrigado. A gente sempre termina aqui fazendo uma selfie. Fala pro pessoal marcar a gente nas redes sociais. Então prepara a pose aí que a gente vai pra selfie. E aí, galera, você já sabe o que fazer, né? Marca Sheila, marca Bebel, marca o Márcio, marca o Lifestyle, marca o PowerCast. Então, galera, prepara o print e vamos lá. Valeu, galera. Obrigado, meninas. Fui! Eu também quero tirar uma. Beijo! Vamos, beijo!